Raio da Velha. Olá, Orgaria, sejam bem-vindos ao Raio da Velha, mais um episódio. Connosco hoje temos o Armando Ferreira, um homem dos moinhos. Se não for, ele vai nos corrigir, mas pelo menos acho que a tua cara ou a tua figura está muito associada a isso, não é? Sim, está, ficou já agora. Pronto. Bem-vindo! Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ricardo, e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme a hora por qual nos estejam a ouvir, todos nos estejam a ouvir e a ver. Se de alguma forma, nos últimos anos, fiquei um bocado associado à questão dos moinhos, vamos chamar-lhe assim, porque, e aqui por também enquadrar porque é que isso aconteceu, porque há cerca quase 2 décadas que me dedico à investigação na área da moinologia, digamos que é a temática ligada ao estudo dos moinhos tradicionais. Tive durante a maior parte do tempo uma grande foco aqui no nosso concelho, em Algaria Velha. O Armando é da Algaria? Eu sou da Algaria, nasci mesmo aqui na zona mais central da Algaria. Vivi durante parte da minha infância em Lisboa, cerca de 8 anos, mas regressei a Algaria já com 10, perto de 11 anos. Pronto, ou seja, a parte mais de infância foi até... Como é que era a sua infância aqui? Como é que era? Você foi ligado ao campo, visto que sim. geralmente estava a ser numa região mais... Sim, embora no sítio onde eu vivesse não havia moinhos, como era aqui uma zona mais central, aqui na altura a vila da Algaria. Aliás, nessa altura a Algaria, embora fosse uma vila oficialmente, era mais uma aldeia em Ponto Grande, ou seja, estamos agora a recuar, as minhas memórias recuam ali ao início da década de 70, pronto, quando eu vinha de Lisboa, por exemplo, de férias à casa dos meus avós, que viviam num sítio completamente enquadrado no mundo rural, porque era muito perto do centro da Algaria, mas como a Algaria, como eu disse, era uma aldeia em Ponto Grande, tinha muitas áreas dentro quase da malha quase urbana da Algaria que ainda eram dedicadas ao cultivo da terra, com muita ligação ainda ao mundo rural, que era o caso do sítio onde viviam os meus avós. Como eu disse, a Algaria nessa altura era uma aldeia em Ponto Grande e se nós compararmos agora com estes últimos 40 anos, por aí, muita coisa mudou em relação a... E continua a mudar. Exatamente. Continua muita coisa a mudar. Então, mas como é que surgiu esse interesse pelos moinhos? O interesse não surgiu imediatamente pelos moinhos. O interesse surgiu por outras temáticas, desde muito novo, pela temática, por exemplo, da história. Sim, mas você é o que já agora? Você não faz o que como profissão? Eu trabalho na Bosch. Eu não fiz trabalho de casa, então? Sim, eu trabalho na Bosch, que é uma multinacional alemã, aqui nas instalações aqui em Cacia, perto de Aveiro. Já trabalhei há muitos anos e eu trabalho no departamento de desenvolvimento e pertenço a um departamento central de uma das divisões da Bosch. Já agora, para quem não conhece, a Bosch é uma empresa que está dividida em várias divisões. Uma delas é dedicada à chamada termotecnologia, que é dedicada ao aquecimento de água, aos sustentadores, às caldeiras, que as pessoas estão mais habituadas a conhecer. E o Centro de Competência a nível mundial em termos de desenvolvimento de uma dessas áreas da termotecnologia é exatamente aqui em Aveiro. E eu sou responsável por um departamento a nível central dessa divisão da Bosch, e tenho algum grande contato, por exemplo, a nível de outras empresas, de outras organizações da Bosch a nível mundial, desde os Estados Unidos até à China, que é digamos, o meu dia-a-dia é dar suporte e ser responsável por alguns processos de suporte a essas várias fábricas da divisão da Bosch a nível mundial, que não tem nada a ver com moinhos. Tem a ver com água, tem pelo menos um ponto de... Exatamente, é o único ponto de contacto é a água. Mas o facto de ser
pesquisa, o facto da história, não sei, né? Tem muito isso também, né? Sim, pois diremos que como eu disse, o meu interesse inicial começou mesmo mais pela parte da história, também pela parte preservar do ambiente, ou seja, do contacto com a natureza. Já agora, talvez uma parte das pessoas não saibam, até algumas pessoas até lidam comigo mais frequentemente, eu sou dirigente de uma associação ambientalista de enquadramento a nível nacional, neste caso, quando é Quercos. Sou dirigente regional aqui do Núcleo de Aveiro, há cerca de 2 décadas. E também uma das razões porque na altura me juntei a essa associação e depois posteriormente comecei a ter algumas funções a nível mais dirigente, a nível da direção aqui do núcleo, foi exatamente esse o meu interesse pela parte ambiental. E digamos, a associação entre a questão da história, entre a questão do ambiental, entre a questão também que me fascinou sempre muito das tecnologias e dos saberes tradicionais ligados ao mundo rural, me levaram de alguma forma a descobrir os moinhos, que acabam por ser, como eu digo muitas vezes, uma marca, digamos assim, um símbolo, diria mesmo mais, um símbolo de tudo isto, porque as pessoas às vezes olham para os moinhos numa perspectiva muito digamos assim, de atração turística ou de uma casa mais ou menos interessante ou não, mas por trás dos moinhos está muito mais do que isso, está, digamos assim, fatores históricos, sociológicos, antropológicos. Na sua infância ainda estavam muitos em uso, não? Ou já... Não sei porque eu nessa altura não tenho nenhuma memória de infância de contactos com moinhos. Okay. Eu acho que nessa altura já não havia moinhos aqui no perímetro mais, digamos, urbano, podemos chamar assim, da Algaria. Não haveria nenhum já em funcionamento, haveria de certeza ainda bastantes mais do que até aqui há hoje, por exemplo, no Fontão, em Geja, etc., que é relativamente perto. Mas aqui não tinha, nem tenho memória do que na altura os meus avós e até a minha mãe me contavam, que vinham os moleiros, digamos assim, e as padeiras, por exemplo, do Fontão, vender à praça, antigamente não era a praça que há hoje, porque era ali onde é o Cine Teatro, ao ar livre. Não tenho a memória de os ver, ou seja, não tenho essa memória de infância, ou seja, o que me levou depois mais tarde para os moinhos não teve nada a ver com qualquer outro contacto que tivesse tido anteriormente. Porque também podia ser uma questão também de família, tipo, ter alguém na sua família também ligado a isso, ou um historiador, não tem nada. Então, tem digamos, alguma influência se pensarmos na questão mais ligada depois ao gosto, por exemplo, pela escrita, da parte do meu avô materno. O meu avô era tipógrafo, o meu avô durante muitos anos foi uma das pessoas que imprimiu aqui o jornal da Algaria, o jornal aqui em Algaria, e além disso, além de tipógrafo, era também músico, tocou na banda Alba e noutras bandas aqui da região, e tinha um gosto muito forte pela questão da leitura, etc. E também pelo contacto com a natureza. Ou seja, isso é uma memória que eu tenho da infância. É uma memória que eu tenho da infância, é ir com ele passear para os campos, pronto, e os livros que ele tinha lá em casa. Depois eu acabei por começar a ler muito cedo. Então, como é que chegou então aos moinhos? Os moinhos, como eu disse, partiu da questão desses interesses que eu tinha e um dia, ou em algumas situações, quando eu comecei, quando me liguei mais até a Quercos, comecei a organizar alguns percursos pedestres, principalmente nas zonas mais montanhosas aqui do distrito. Havia muitas atividades, por exemplo, nessa altura, não? A nível de passeios, ou assim, por exemplo, como há agora, ou não? Menos. Hoje em dia existe um pouco também a moda dos trails, das caminhadas, etc., vamos chamar assim. Na altura era uma escala muito mais reduzida. Pronto,
Eu lembro-me que se nós fôssemos ver os eventos que haveria de caminhadas ou de percursos pedestres, eu comecei a organizá-los, por exemplo, em nome da Quercus, já no final dos anos 90 ou agora estive ao ano 2000, e havia muito poucos, e as pessoas, notava-se que na altura as pessoas já começavam a ter muito interesse por isso e havia muita adesão quando eles eram organizados. Depois houve uma explosão mais tarde, não é? Desse tipo de atividades. E como eu digo, eu muitas vezes, não só em nome da Quercus, quando eu organizava, eu próprio era o guia, precisava de explorar, digamos, o percurso e muitos dos produtos que se faziam eram um bocado idealizados por mim, porque eu ia para o terreno, etc. E isso permitia-me de tomar contacto com realidades. As pessoas não conhecia, ia ficar a conhecer ali, ia experimentar, ia pesquisar sobre aquilo para poder dar a conhecer. Isso também foi um pouco uma coisa que eu também gostei muito, um bocado de explorar. Ia sozinho? Neste trabalho de terreno ia sozinho? Ou não havia ninguém que... Vamos lá, Muitas vezes desafiava amigos ou colegas para ir comigo. És maluco. Não, chegámos a ter situações, e agora quando temos RUPU, não é? RUPU no tempo, situações em que eu acho que nós éramos um pouco inconscientes, ou seja, e aí eu até acho que muitos deles podiam ter ficado, digamos, ressentidos comigo em algumas situações. Lembro de uma outra situação, lembro de uma situação que fomos para a Serra da Estrela e aí desafiei um grupo de amigos, alguns deles lá da empresa, e outros, penso que foram alguns também aqui da Algaria, para fazermos um percurso no Planalto Central da Serra da Estrela, sem assim guia, que eu é que ia servir de guia, e aí não foi possível fazer qualquer tipo de reconhecimento, porque era uma zona da Serra da Estrela que é completamente inacessível de qualquer outra forma, a não ser a pé, e o objetivo era seguir os trilhos dos pastores, e depois fizemos um percurso que demorámos 12 horas a caminhar. Eles continuam seus amigos, não? Eu acho que sim, mas de qualquer forma era um bocado aquele espírito de aventura, que eu acho que também tive sempre um pouco, um bocado também a aceitar desafios. E podes conhecer, tipo, a cena de portugueses nunca sabe quem se vai encontrar, por mais que... Mas, como eu disse, nessas situações, muitas vezes, mais nessa altura, evidentemente do que hoje, tomei contacto com pequenos lugares em que havia ainda moinhos, neste caso, de água a funcionar. Pequenas aldeias, mais precisamente, como eu digo, nas zonas montanhosas, e isso sempre começou-me a fascinar, porque era uma tecnologia que eu na altura, neste caso tecnologia tradicional, que na altura eu ainda desconhecia, e começou-me a fascinar, e comecei a reparar que, e cada vez ao longo dos tempos vi cada vez mais que isso era verdade. O moinho nesses sítios era o símbolo de que a terra ainda era de alguma forma viva, e quando uma terra, uma pequena aldeia deixava, digamos, de ter vida e começar a certificar-se, etc., das primeiras coisas que desapareciam eram os moinhos, e então comecei a encará-los como um símbolo muito dessa história, dessa questão da cultura tradicional, do mundo rural, e comecei-me a interessar. E em 1998 descobri que havia uma organização que na altura estava a ser criada a nível nacional, que se enquadrava noutra organização a nível internacional que estudava os moinhos tradicionais. Neste caso estou a falar a nível internacional, eu já sou membro desta altura da TIMS, que é a Sociedade Internacional de Molinologia, que é uma organização a nível mundial, desde os Estados Unidos até o Japão, que envolve universidades, moleiros, apaixonados por esta temática, e que se dedica exatamente ao estudo, à investigação e à utilização deste património. E em 1998 houve um primeiro encontro nacional de molinologia, que ocorreu no Montijo, e eu vi uma notícia no jornal na altura e achei aquilo interessante. Então, mas afinal há uma organização que até estuda este assunto, e procurei me informar um pouco mais. E depois foi uma bola de neve, porque depois comecei a criar, comecei a ler, comecei a... Você para fazer os seus registros na bola, nunca foi tirar fotografias e registrando aquilo que ia fazendo, não?
Até mesmo para poder criar. Tipo, eu tenho milhares de fotografias de moinhos de norte a sul, desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Pronto. Aliás, a minha mulher e o meu filho, o meu filho, às vezes já te devem ter também, como se costuma dizer, muita paciência, porque por vezes íamos de férias e eu tinha que ir ver um moinho não sei onde, e aquilo às vezes metíamos o carro em sítios mais esquisitos possíveis, só para ir ver o moinho, porque eu tinha ouvido falar e que havia ali uma coisa que seria talvez interessante e um bocado fora do normal. Porque às vezes as pessoas podem olhar para os moinhos até se lhe é tudo a mesma coisa, mas pronto, quem pouco se dedica mais a esta temática. O interessante eu acho que vai ser a zona onde está o moinho. A zona do enquadramento. Sim. Acho que isso se calhar muito é o que poderá estar neste livro, não é? Que já agora aproveito para mostrar aqui mais uma vez, para aproximar aqui da imagem. Sim. Então, por exemplo, vamos já aproveitar, então, porque senão o nosso vídeo geralmente é curtinho. Temos aqui uma pequena introdução aqui, então, de como é que o Armando diz. Vamos focarmos agora um bocado aqui no livro, explicares um bocado como é que surgiu, se muitas dessas histórias que foste registando, se calhar para vir para aqui. Eu confesso que ainda não olhei, não vi, sim. Mas apresenta-nos como é que surgiu a ideia, se já vem desde cedo, se calhar a vontade de fazer isto ou não. Eu já publiquei várias obras sobre a questão dos moinhos, sobre a temática dos moinhos nacionais, sobre a temática da moinologia. E desde a primeira obra foi em 2003, que foi os moinhos do Conselho de Algaria Velha, em coautoria com o Dr. Delfim Bismarck, que atualmente vice-presidente da Câmara Municipal. Eu acho que às vezes há muita coisa que se calhar o município publica e que muitas vezes as pessoas não acabam por só, ou mais tarde, ou então nunca chegam a saber de certas coisas. É estranho. É tal coisa que às vezes a informação não chega a toda a gente. Esse livro não foi editado pelo município, foi todos os livros que até hoje eu publiquei, esse foi o único em coautoria, todos os outros a partir daí foram da minha autoria. Publiquei um livro em 2008, uma obra de fundo que demorou 2 anos e meio a preparar, que foi Os Moinhos do Distrito de Aveiro. Eu percorri o Distrito de Aveiro durante 2 anos e meio, desde Castelo de Paiva até à Milhada. Falei com centenas de pessoas, diria que fiz milhares de quilómetros e tirei estas milhares de fotografias e não sei quantas páginas de apontamentos para fazer esse tal livro. E depois fiz também a publicação de vários estudos, inclusive fui convidado por uma revista norte-americana para publicar lá um trabalho e publiquei em 2016. E depois houve uma altura em que eu pensei, pronto, eu tenho esta experiência toda de ter estado no terreno, conhecido estas pessoas todas. E você gostava de tipo, uma certa coisa, você não ia só pelo moinho, você tentava conhecer a história e aprofundar sempre mais. Exatamente, sim, até porque com estes anos todos ensinaram-me uma coisa. O que é mais importante nesta questão dos moinhos tradicionais não é o moinho em si, é as pessoas que construíram e que fizeram que utilizaram e que fizeram com que o moinho continuasse vivo durante bastante tempo. E foi essa motivação pelas pessoas que se dedicaram a esta atividade, dos construtores dos moinhos, dos moleiros, que me levaram digamos, a fazer a mim próprio um desafio de escrever um livro de ficção. Porque até hoje eu tinha escrito e publicado obras de investigação, que são monografias, que é uma situação completamente diferente, porque no fundo relatar factos concretos. Okay. Aqui estamos a falar de uma obra de ficção, ou seja, é uma obra... Sim, é um conto. É um conto que é baseado, ou digamos, o objetivo inicial era ser baseado em histórias de vida que me foram contadas por moleiros, digamos, antigos mestres moleiros, que viveram, digamos, o auge, digamos assim, da moagem tradicional aqui na nossa região. Para tal, o que eu, em 2013, penso eu, foi por aí, fiz
fiz 2 entrevistas, ou seja, preparei 2 entrevistas com 2 casais de moleiros, de antigos moleiros, um aqui no nosso concelho, que é o Sr. José Almeida e a sua esposa do Cova de Fontão, que provavelmente terá sido o último moleiro profissional em atividade no nosso concelho, e depois também entrevistei o Sr. Augusto Valente e a sua esposa, de Canelas, em Estarreja, que também foi dos últimos moleiros profissionais aqui na nossa região, e fiz uma entrevista aos dois. E pedi-lhes para me contar algumas histórias de vida, pronto, e algumas memórias deles. Isso é engraçado. E As pessoas já mais velhas, já, tipo, a maneira de contar e de falar, e isso deve ser muito bom. E então a minha ideia era pegar naquelas memórias que eles me contaram, juntar outras que me foram contadas ao longo destas 2 últimas décadas de outras pessoas, de outros moleiros do norte a sul do país, e ficcionar tudo isto numa obra, não é? O interessante foi que depois, se não olharmos para o resultado final deste ponto, só talvez 10% do que está neste conto são verdadeiramente histórias de vida dessas pessoas, ou seja, e porquê? Porque isso foi o que eu também aprendi com a questão de ter escrito uma obra de ficção pela primeira vez. Foi desafiante? Foi muito desafiante, e a história acabou por me conduzir a mim e não eu a conduzir a história. O que é algo que eu achei fascinante, ou seja, e foi uma das coisas que eu mais aprendi por ter escrito esta primeira obra de ficção. Ou seja, eu tinha uma ideia inicial na minha cabeça quando iniciei o livro. Digamos, a ideia inicial está lá. Quanto tempo demorou? Desculpa, quanto tempo demorou? Também cerca de 2 anos e meio, porque foi muito errante, ou seja, não foi, este tipo de coisas não são, mas a minha experiência foi essa, não é uma coisa que a gente senta ao computador e aquilo sai logo. Era conforme eu ia tendo vontade de fazer. Tempo, talvez. Sim, também tempo, mas também a vontade de o fazer, porque eu tive experiências de estar a fazer uma coisa completamente diferente, e de repente, e já não pegava no livro se calhar há 2 meses, e de repente na minha cabeça surgiu quase um capítulo inteiro do livro, e eu ter que me sentar ao computador e escrevê-lo antes que ele desapareça. Você não tinha algum tipo deadline, tipo, ok, quer fazer um livro até X, não? Não tinha um deadline, mas depois cheguei a uma altura, também já passavam 2 anos e meio, que eu pensei assim, bem, agora também, o que é que eu vou fazer a isto? Ou seja, porque, e outra situação interessante, só eu é que sabia que estava a escrever este livro, ou seja, eu não partilhei isso com ninguém, nem com a minha família, ou seja, porque eu não sabia muito bem se eu queria depois mostrá-lo publicamente, porque como era a primeira vez que eu escrevi uma obra de ficção, eu não sabia muito bem se... Sim. Até porque eu acho que é algo muito mais de exposição, digamos assim, pessoal, de publicar uma obra pronto, no final uma criação, né? Do que estar a fazer uma obra de investigação. A partir do momento em que eu achei assim, bem, já que tenho aqui isto, digamos assim, vou pelo menos mostrar isto a alguém que me dê uma opinião. Pronto, e então, na altura, falei com 1 ou 2 pessoas, em que lhe mostrei o fecheiro com o que eu tinha. O feedback foi bastante positivo, o que me levou a pensar, bem, por que não torná-lo público? E foi assim que aconteceu. É assim, o livro não retrata a vida desses 2 casais de moleiros, como eu disse. Mas fala, o livro localiza-se aqui no nosso concelho de Albergaria, mas o concelho de Albergaria nunca é identificado no livro. Só se nós formos daqui ou podemos perceber isso. A história depois passou muito além da questão dos moinhos, ou seja, se nós, e eu já tive esse feedback de algumas pessoas que leram o livro, as pessoas iam pensar que iam ler um livro sobre moinhos. Lê-se depois, se calhar. E não leram um livro sobre moinhos. Lê-se bem? É um livro que se lê-se bem? Houve uma pessoa que me disse que se sentou... Ele é pequenino, por isso ele é jeitozinho, eu acho que sim, deve ser bom. Houve uma pessoa que disse que se sentou para começar a ler
à meia-noite e diz-te acabou às 3 da manhã e teve que ler o livro todo. Pronto. Mas pronto, mas isso são feedbacks que eu recebi, que eu fiquei bastante satisfeito. O livro passa-se nos finais da década de 60, ou seja, é um livro também que de alguma forma tenta ter algum enquadramento histórico, ou seja, e porque nessa altura, porque é uma altura de grandes mudanças na nossa sociedade. Estamos a falar da questão do boom da imigração, estamos a falar também da guerra em África, estamos a falar de alguns ventos de mudança que começavam, digamos, a despertar a necessidade portuguesa, e o livro retrata tudo isso, ou de alguma forma tenta retratar tudo isso. Ou seja, o livro fala exatamente do confronto entre mentalidades, entre gerações, entre modos de vida, digamos assim, num tempo em que começava a haver essas grandes mudanças na nossa sociedade, que depois, ao longo da década de 70 e mais à frente, levaram exatamente ao abandono de grande parte dos moinhos tradicionais e de tudo o que estava ligado a essa atividade. Vou ter mesmo que ler. Geralmente eu nunca tive muito hábito de ler, apesar que agora já aos bocadinhos. Lê-se rápido. É isso, é isso que eu estava a perguntar, se for um livro rápido, ainda para mais não tem. Eu estava farto de esfolhar, não tem imagens. Acabo já de passar a publicidade que o livro não tem imagens. Mas como o livro é pequenino e como é uma história e tal coisa, como não é um livro tão técnico, apesar que se calhar até pode falar aqui algumas questões técnicas, se calhar não sei. Tem uma parte final. Tem uma parte final em que enquadra um pouco a história no contexto do património aqui do Concelho de Alpedreza e também do Concelho de Estarreja, porque no fundo, porque é o nome do último moleiro do Rio. Até finais dos anos 70, provavelmente até essa altura, havia um fluxo sazonal dos moleiros aqui do Concelho de Alpedreza e também da parte de Freguesia de Estarreja para o Rio Caima. O último moleiro do Rio é o último moleiro do Rio Caima, ou seja, o último moleiro que fazia esse fluxo sazonal de no verão ter que ir moer para o Rio Caima porque o Soa Ribeiro então vivia, e no livro quem conhecer era na Cova do Fontão, mas não está lá dito na Cova do Fontão, e fazia essa tal migração, digamos assim, para o Rio Caima, e ele foi a última pessoa a fazê-lo, digamos assim. No fundo é um pouquinho contar a história desse último moleiro que fez esse fluxo sazonal para o Rio Caima, e como é que a partir de, já agora desvendando só um bocadinho da história, do regresso do seu filho, do seu único filho, da guerra em África, como é que depois o desfecho, digamos assim, que depois teve como consequência, eventualmente, ele ter sido então a última pessoa a ir para o Rio Caima a fazer este fluxo, como digo, naquele tal confronto de mentalidades, de comportamento de geração entre ele e o filho. Este livro passa-se, como eu digo, no Concelho de Alpedreza, passa-se esta imagem em Estarreja. Essa imagem é do açude dos moinhos da Fregoa, no Rio Caima, aqui em Alpedreza. Depois foi de alguma forma estilizada pela Raquel Tavares, que foi uma das vossas convidadas. Eu lhe pedi para ela me fazer isso. Ela a autora da capa, digamos assim. Ela é a autora, a Raquel é a autora da capa, que é uma autora, desafiei também para isso. Você não tem aqui a sua foto, você deve ter aqui. Não, eu não gosto de ficar uma. Sim. De qualquer forma, mas tens os meus contactos, aliás, sim. No final do livro tenho também o meu contacto para saber. Eu já tive feedbacks muito interessantes. Pessoas que não têm nada a ver com o nosso conselho, não têm nada mesmo até a ver. Sim, porque se for só mostrar aos amigos vão dizer que sim senhor, parabéns, sim senhor, está fantástico. Tem que ser para. Este livro foi apresentado já em 4 ou 5 sítios fora do nosso, alguns deles fora do nosso distrito, e algumas pessoas também me contactam via internet. Eu tenho uma página no Facebook. Está à venda onde?
Pronto, o livro está à venda em 2 livrarias aqui da Albergaria. E está à venda, digamos, na minha página. Eu tenho uma página no Facebook, que é Moinhos Portugal, que é a única página mais dedicada à temática dos vinhos tradicionais na internet, e está lá o contacto. Pronto, as pessoas podem também me contactar a partir daí e eu distribuo o livro. A questão eu tive feedbacks muito interessantes de pessoas que não têm nada a ver aqui com a albergaria, até nem têm nada a ver com os moinhos de água, mas tenho passado, digamos assim, ligado a esta atividade. Por exemplo, eu tive um caso ligado aos moinhos de vento, e as pessoas reviveram-se completamente na história. Ou seja, as pessoas, ao lerem o livro, recuaram 50 anos e recuaram à experiência que eles tiveram dos seus próprios pais e com a sua família, e foi muito interessante elas darem-me esse feedback, porque eu percebi que aquilo que eu tinha escrito, afinal, fazia sentido, não é? Pronto, e fez sentido para essas pessoas, e o facto de ter feito sentido para essas pessoas justifica só por si o facto de eu ter tornado o livro público, não é? Fantástico, gostou mais, malta, já sabem, para conhecerem, sejam curiosos, estejam atentos a coisas, vão pesquisar. Eu também vou tentar arranjar um para mim. Vamos dedicar a nossa última, já vamos em meia horinha de conversa, dedicar esta última bloco, este último bloco, a falar da Rota dos Moinhos, como é que surgiu, que dificuldades é que passaram, porque acabas por ser um dos promotores ou das caras da Rota, certo? Sim, a Rota, falamos disso. A Rota dos Moinhos foi um projeto que eu apresentei à autarquia da altura, na altura ao vereador da Cultura, o José Licínio Pimenta, que era a altura que estava à frente da autarquia nessa área. Apresentei esse projeto de criação de uma Rota dos Moinhos aqui no nosso concelho. E o objetivo era exatamente aproveitar... Tu já conhecias toda a região? Já estava... Sim, isto foi, se a memória não me falha, em 2012, por aí, se a memória não me falha, e eu, como eu tinha já publicado em 2008 o livro sobre os moinhos do Distrito de Aveiro. O trabalho já estava basicamente feito, a nível de pesquisa. Eu tinha tomado contacto com muitas realidades a nível, neste caso, do distrito, e tinha-me apercebido que o Concelho de Albergaria continuava a ter alguma dinâmica nesta área dos moinhos tradicionais. Isto porquê também? Porque a partir de 2007 começou a ter lugar, por exemplo, o Dia dos Moinhos Abertos de Portugal, ou o Dia Nacional dos Moinhos, começou a demorar desde essa altura. Eu, como colaborador da Rede Portuguesa de Moinhos, que organiza esse evento a nível nacional, tentei logo desde o início também dinamizar aqui algumas pessoas aqui do nosso concelho para aderirem a esse evento, para mostrar o seu património, para o valorizar. E comecei-me a perceber que as pessoas estavam receptivas exatamente a mostrar o seu património, e tinham muito gosto em fazê-lo, e sentiam que era importante que as pessoas o valorizassem. Achei que seria muito mais fácil isso acontecer se fosse feito, digamos, de uma forma mais enquadrada, digamos, e organizada, e numa parceria, digamos assim, entre várias entidades. E quando estou a falar de várias entidades, estou a falar dos privados, digamos assim. Sim, mas eles podiam ser os primeiros a cortar as vossas bases. Exatamente. Dos privados, de associações locais, que já na altura estavam, além de começarem a ser proprietárias de alguns moinhos, estavam também a dinamizar atividades à volta do Dia Nacional dos Moinhos. E também, aqui muito importante, a questão digamos, da autarquia local, porque nós, queramos, quer não, as coisas funcionam muitas vezes se também alguém que tenha, digamos, algum conhecimento técnico, digamos assim, digamos, outro tipo de forma de pensar e de gerir, digamos, este tipo de coisas, esteja envolvido, ajuda, digamos, a que as pessoas se sintam enquadradas, se sintam, digamos,
incentivadas, digamos assim. E aqui nós estamos a falar, e eu penso que isso nunca aconteceu, e eu acho que aí às vezes podemos pensar que as pessoas aderiram à Rota dos Moinhos porque estavam a pensar que alguém lhes ia dar dinheiro de alguma forma para poderem restaurar os moinhos. Eu acho que todas as pessoas que desde o início aderiram à Rota dos Moinhos tinham as suas expectativas, mas as expectativas delas eventualmente seriam, espero eu, pelo menos que eram as minhas, era que a Rota dos Moinhos da Algaria pudesse ser um motor que potenciasse não só a valorização deste património, mas a sua sustentabilidade. Ou seja, o grande desafio aqui não é nós criarmos um produto turístico que tragam aqui milhares de pessoas a ver os nossos moinhos. O grande desafio aqui é nós termos uma organização, a tal parceria, que crie dinâmicas que garantam a sustentabilidade do nosso património e, mais do que o património, de todos os saberes associados ao mesmo, que sirva potencialmente de fator de desenvolvimento local, com a criação de microempresas, com a aposta na gastronomia, com a aposta noutro tipo de coisas. E que correu bem? Como é que tu achas que está? Eu acho que seguraram algumas expectativas, para ser muito sincero. Eu acho que já tem quanto tempo? Eu penso que este foi o 4º aniversário, por aí, não me bate de cabeça, terá sido o 4º ou o aniversário ou o 5º. O que é que pode melhorar, por exemplo? O que é que achas que não se entender? O que é que falta ali? Ou o que é que... A ideia até chegar, se calhar, tipo, aquilo que você idealizou, sim. Acha que está na rota? Está. Eu acho que não está na rota, para ser muito sincero. Acho que nós... o que se idealizou foi algo pioneiro a nível nacional. Eu não conheço outro projeto idêntico, ou seja, em que estamos a falar o património aqui está nas mãos, essencialmente, na esmagadora maioria de privados, ou seja, só existe o moinho da Rota que pertence a uma entidade pública, que é a Junta de Freguesia da Algaria, que é o moinho de Moquim, mas tudo o resto são entidades privadas, seja associações, seja proprietários privados, e quando há, e foi feito um protocolo entre eles e neste caso a autarquia, e quando há esse protocolo tem deveres e obrigações para todas as partes. O objetivo deste projeto da Rota dos Moinhos era haver um win-win, ou seja, toda a gente ganhasse. Ou seja, e nesse sentido foram criadas algumas expectativas e que depois eu penso que foram de alguma forma logradas, porque chegou-se à conclusão, se calhar de uma das partes, digamos assim, de que seria mais, vamos aproveitar este património para promover aqui um produto turístico, mas não se criaram as bases para essa tal sustentabilidade, porque sem os moinhos, sem os proprietários, sem eles de alguma forma se sentirem, digamos assim, valorizar, se sentirem que faz sentido, a Rota dos Moinhos não existe. Ou seja, a qualquer momento a Rota dos Moinhos pode desaparecer, pode implodir, digamos assim. Muita gente se calhar também ou falámos mas também não há nada palpável. Falámos agora na farinha. A farinha foi idealizada desde o princípio, ainda antes mesmo da Rota ter sido criada. A ideia boa, a imagem está gira, mas onde é que... Mas continua a ser vendida, e eu acho que aí é que nós estamos a falhar muito. Continua a ser vendida como uma imagem de marca da própria Rota. Muitas pessoas, noutros sítios do país, vêm falar comigo, quando vêm falar que eu sou da Algaria, dos moinhos, etc. A Rota dos Moinhos, vocês têm alguma farinha, eu sei quê, vem lá dos moinhos, eu sei quê. As pessoas continuam a pensar que nós aqui produzimos farinha dos moinhos aqui da nossa da Rota dos Moinhos, mas isso nunca aconteceu. Ou seja, a ideia era ótima, a imagem estava criada, a marca, tudo, mas depois penso cometeram-se muitos erros. Ou seja, e isto é uma opinião pessoal, pensou-se que digamos
a criação, a passagem à comercialização ou à produção, digamos assim, daquela marca, teria que vir a iniciativa da parte dos proprietários dos moinhos. E um bocado quem aqui devia ter tido um papel, digamos assim, de enquadramento, de aconselhamento e de puxar as coisas para a frente, verdadeiramente, aliou-se disso, ou seja, lavou um bocado as mãos. E dá trabalho. Pronto, exatamente. Mas as pessoas que estão associadas à Volta dos Moinhos, a maioria delas, dos proprietários, não estão associadas à Volta dos Moinhos para ganhar dinheiro. Pronto, estão lá porque gostam de mostrar o seu património e gostam de ver valorizar. Agora, esta questão da farinha faria todo o sentido e continuar a fazer, mas teria que haver aqui alguém que puxasse por isto e não podem ser os proprietários sozinhos. Tem que haver, digamos, alguém a nível, digamos, público, estou a falar neste caso muito concreto da autarquia, dos seus técnicos, de haver aqui uma vontade política de o fazer. E não houve, pronto. E eu penso muitas vezes, fala-se muito, continua-se a falar muito na Volta dos Moinhos que é no nosso concelho, numa perspectiva de vender um bocado essa marca, vendendo-a talvez um bocado, muitas vezes chamado gato por lebre, ou seja, dando a entender situações que na prática não é o que acontece. É evidente, mas nós continuamos muito, nós estamos muito atrasados nessa questão agora de valorização do nosso património. Por exemplo, nós, só comparando os nossos conselhos à volta, nós estamos completamente muito atrasados em relação a isso. Nos últimos anos foi dado alguns passos, mas ainda continuamos muito atrás. Os municípios não trabalham em parceria ou assim nesses sentidos? Nesta temática? Ou deveriam? Eu penso que sim, mas ninguém vai, não é alguém do Conselho de Estarrejo ou de Vagos, ou seja, onde for, todos juntos, mas cada um por si. Que vai puxar pelo património do Conselho da Alvenaria, não é? Pronto, claro. Mas temos que nós cá a fazê-los, e aqui o papel da autarquia é muito importante, deixar de olhar para a Rota dos Moinhos como uma bandeira que se agita quando dá jeito. Ou ser só essa bandeira, porque às vezes eu acho que há tantas outras coisas que se pode valorizar, não ser só isso. Exatamente. E mesmo que se for isso, só isso, que seja bem feito, e nesse aspecto se calhar estão a falhar. Mas aí é que nós estamos ainda a falhar mais, porque se calhar até hoje a única bandeira que nós ainda conseguimos de alguma forma agitar, ou seja, nós estamos, pois é aí que está o grande atraso, ou seja, se nós olharmos aqui à volta, há muitos concelhos que têm muitas bandeiras que agitam e que agitam com bastante força, ou seja, e nós não temos uma estrutura a nível concelhio, a nível da autarquia, que suporte estas coisas. Não temos o Gabinete de Turismo, que faz o seu trabalho meritório e com todo o esforço, mas que tem muitas outras coisas, pelo que eu sei, para fazer além disto, e não tem uma estrutura que pegue isto a sério. E nós temos verdadeiramente, se queremos que a Rota dos Moinhos e que o Concelho, a este nível cultural, turístico. Acho que no nível cultural nós temos que criar estrutura e temos que ter vontade política e criar estrutura. Não é só dizer que temos vontade política, mas depois não criar as condições para o fazer. Acho que no nível cultural, acho que até estamos num bom caminho. Acho que, mas comparado aos anos anteriores, né, e nesta semana nova, tenho gostado bastante a nível cultural. Os espaços estão a existir, os espetáculos estão a acontecer, ainda mais a cultura que passa, os problemas que passam, mas acho que o município, nesse aspecto, até está, pelo menos na minha opinião, acho que sim. Sim. Comparativamente aqui há uns anos atrás, não existia nada, isso é um facto. Mas continuamos acho que continuamos ainda atrás de muito do que se faz à nossa ponta, não é? E acho que estamos a perder terreno, que eu acho que já podíamos ter feito muito mais do que fizemos até hoje. Mas pronto, eu da minha parte estou um bocado desiludido, digamos assim, com esta questão de como é que a Rota dos Moinhos neste momento está. Eu acho que está mais, como eu digo, a funcionar como uma bandeira para quando dá jeito, digamos assim, mas na prática penso que não está a ter, digamos,
não está a atingir os objetivos que se pretendia inicialmente, pelo menos aqueles que eu idealizei e que eu acho que muitos dos proprietários que aderiram na altura também criaram as suas próprias expectativas. Qual é o seu moinho preferido? Da Rota dos Moinhos? Sim. Ou não tem assim pronto, eu seria um bocado indelicado estar a dizer qual era o meu moinho preferido da Rota dos Moinhos, porque eu acho que todos esses têm o seu valor. Mas o que está mais potenciado. Depois vou-lhe chamar uma... Não, eu vou dizer que está menos potenciado. Ou menos sim, boa. Vou falar dos moinhos da Freiroa, que são exatamente... tem a ver aqui com a capa do meu livro, que é no Rio Caima, que tinha tudo para ser, digamos, a sala de visitas da Rota dos Moinhos e que é um espaço único, pelo menos eu diria até a nível regional, e que neste momento está a entrar novamente no abandono, ou seja, faz parte oficialmente da Rota dos Moinhos, mas por vicissitudes, digamos que houve um problema com o açude, entretanto, e depois não houve, digamos assim, suficiente vontade, digamos assim, de ajudar a resolver o problema. E neste momento, os Moinhos da Freiroa, que é um espaço excepcional, eu já levei lá pessoas, vou ter curiosidade, um realizador de cinema que uma vez me contactou que estava à procura de um espaço para fazer um filme e tinha a ver com Rio e tinha a ver também, tinha alguma coisa a ver com os moinhos, e eu levei ao aquele espaço e ele disse-me que era um sítio em que ele só tinha uma dificuldade, eu não conseguia lá levar àquele espaço uma equipa técnica e montar lá para fazer o filme. Às vezes os acessos não são fáceis. Mas é um espaço extraordinário, com um enquadramento natural, apesar daquela quantidade enorme de eucaliptos que é para aquilo tudo, e acácias, que é um outro problema que nós temos aqui no nosso concelho, que não sei como é que o vamos resolver, mas de qualquer forma, o espaço, o património que lá está, a história que está por trás daquele espaço, aliás o livro não fala nisso, mas não diz lá especificamente, mas o último moleiro do Rio moía nos Moinhos da Freiroa, e está neste momento a entrar num processo de degradação que corremos o risco que recuamos aqui 2 décadas e ele volta à ruína se nada for feito. E faz oficialmente parte da Rota dos Moinhos. E agora pergunto-me a mim próprio o que é que, neste caso, por exemplo, a autarquia local está a fazer para evitar isso. Eu sei que já foram feitos alguns contactos com os proprietários, etc. Mas será que foram os suficientes? Será que houve a vontade, digamos, política de verdadeiramente ajudar a resolver o problema? Fica aqui a minha questão. Então, de despedida, que a nossa conversa já vai longa e eu também tenho que fazeres. Também tenho a minha questão agora final é o que é que reserva ao futuro? O que é que o Armando daqui a 10 anos pensa estar ou fazer? Quantos mais livros editados, por exemplo? Ligado aos muitos vai estar de certeza, não é? Sim, eu acho que eu vou continuar, se possível, continuar ligado a esta área. Eu estou cada vez mais, ao longo dos últimos anos, a ligar-me à questão do património monológico, até mesmo fora aqui, não só do nosso concelho, até muitas vezes até fora do nosso distrito, porque nesta atividade cria-se uma série de rede de contactos e não há muita gente, digamos, também ligado a esta atividade, e depois, infelizmente, começa a haver cada vez mais interesse por isto, e eu sinto muitas vezes também solicitações, etc. E tenho muito gosto em fazê-lo porque, no fundo, partilho as minhas experiências que eu tenho ao longo destas últimas décadas, e também aprendo e recebo novas experiências e contacto com novas realidades fora aqui daquilo que nos rodeia mais diretamente, e é isso que eu cada vez tenho feito mais nos últimos anos. Quanto a livros, existem algumas ideias, eu acho que não é algo que eu vá forçar, ou seja, é quando eu achar que faz sentido, irei aceitar, fazer a mim próprio esse desafio. Eu continuo a escrever coisas sobre moinhos, seja artigos para jornais, seja artigos para revistas, seja dar palestras e conferências. Ainda agora, este último fim de semana, tive a fazer uma pequena apresentação em Vagos, no âmbito do
do Dia Nacional dos Moinhos, participar em encontros, etc. Também é uma forma de, digamos, também de continuar a espalhar a mensagem, digamos assim. Mas a minha vida vai também para além dos moinhos, digamos assim. E seja a questão ligada mais à parte do voluntarismo a nível ambiental, seja outros interesses que eu tenho noutras áreas da sociedade, e a questão familiar também é muito importante, e sempre foi e sempre será, e tentar conciliar tudo isto é que é, no fundo, o grande desafio, e também a parte profissional também aqui também nos leva muito tempo e muita dedicação, porque mas no final espero que tudo o que saia seja positivo e que faça sentido para todas as pessoas e para todas as partes, seja um win-win. Bem, Armando, a nossa conversa foi longa, gostei muito, eu sei que isto normalmente se calhar até dava pano para mangas, acho que sim, gostei muito, obrigado por teres vindo. Quem nos está a ver e a ouvir, espero que tenham gostado. Não se esqueçam então de adquirir o livro, ou então pelo menos terem a curiosidade de saber um bocadinho mais. Visitem a Rota dos Moinhos, deem a vossa também opinião, né? Digam vocês qual é o vosso moinho preferido, o que é que acham dos moinhos. É isso, partilhem esta conversa, que também é importante. Quando chegar a mais gente, façam sugestões, subscrevam o canal, essas coisas todas que a malta das internets sabe, ok? Mais uma vez, obrigado. E a dizer-lhe um adeus para a câmara. Até à próxima. Tchau. Raio da Velha.